Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma live do nosso canal Partiu Nuvem. Na verdade, hoje é uma live que não é muito bem uma live, né? Hoje eu tô gravando esse conteúdo, não tive disponibilidade de trazer aula ao vivo hoje na quinta-feira, mas para entregar o conteúdo que a gente gosta de fazer sempre nessa quinta, às 20 horas aqui no canal, eu tô disponibilizando aí um super conteúdo para vocês. Para quem está chegando pela primeira vez e não me conhece, eu sou Rafael Andrade, eu sou arquiteto de soluções cloud, também sou Microsoft MVP na categoria de Azure e convido a todo mundo que está chegando agora, clica aí, se inscreve no canal, a gente está quase chegando a 8 mil inscritos, é bacana a gente poder compartilhar esse conhecimento com todo mundo, então se você puder se inscrever, compartilhar para que cada vez mais pessoas possam consumir esse conteúdo gratuito que a gente disponibiliza toda semana aqui no nosso canal, certo? O conteúdo de hoje, né, eu coloquei o assunto sobre tudo que você precisa saber sobre Azure Load Balancer. Pode ser até um pouco, poxa, tudo que eu preciso saber. Por que eu coloquei esse título, né? Porque na verdade eu vou trazer vários itens sobre Azure Load Balancer. Às vezes pode ser um assunto que muita gente pensa, poxa, eu já vi tudo sobre Azure Load Balancer. Eu vou trazer vários detalhes que são super importantes, não só para a prova, mas também para o dia a dia. São detalhes pequenos que muitas vezes eles ficam escondidos lá dentro de algum cantinho de documentação e que eu já vi gente falando que chegou em determinado momento tinha dúvida, tanto para configurar algo no dia a dia, quanto para a hora de um conteúdo de prova como a Z104, a Z700. Então, se você está vendo agora o título, tudo que você precisa saber é porque é um assunto muito detalhado sobre Azure Load Balancer. Fica aí que o conteúdo vai valer a pena, beleza? Bora pro conteúdo, pessoal. Então vamos lá, pessoal, vamos dar start aqui no nosso conteúdo sobre Azure Load Balancer, ou tudo que você precisa saber sobre Azure Load Balancer. Para a gente começar, o que é o Load Balancer, né? O Load Balancer ele é um dos recursos, a gente tem 4 recursos dentro do Azure que possibilitam fazer o balanceamento de carga, ou seja, a distribuição de carga, certo? Essa distribuição pode ser feita entre diversos recursos que ficam atrás desse balanceador de carga, que a gente chama de back-end pool, certo? Eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos 4 tipos de balanceadores de carga e qual que é a característica que a gente tem em cima de cada um. Mas falando do Load Balancer, que é talvez o mais conhecido, né, ele é o, não diria o mais utilizado no dia a dia, mas ele é aquele cara, digamos, o mais simples que a gente tem dentro da utilização dos balanceadores de carga. A gente tem lá o nosso modelo OSI, modelo de rede, que é dividido entre 7 camadas, né? E cada camada tem seu tipo de protocolo ou seus protocolos padrão de funcionamento. O Load Balancer, né, o Azure Load Balancer, ele está na camada 4 do modelo OSI, então ele trabalha principalmente, né, basicamente com protocolos TCP e UDP. Isso faz com que ele tenha algumas limitações que a gente vai ver ao longo dessa apresentação. Eu vou abordar aqui itens bem importantes da parte teórica e depois a gente vai montar um laboratório e testar tudo que a gente está falando aqui. Ponto importante, ele não trabalha na camada 7, tá? A camada 7 é a camada de aplicação, é onde trabalha o front door, onde trabalha o application gateway. Mas ele tem a sua importância aí no balanceamento de carga, né? Ele faz com que a gente consiga ter uma maior disponibilidade, porque eu posso ter uma intranet, né, um site interno ou externo, né, público, e eu posso dividir essa carga de forma igual entre as máquinas que eu tenho atrás desse balanceador de carga. Então, se uma máquina falhar, ele vai redistribuir esse tráfego automaticamente para as máquinas que estão em funcionamento. Se eu tiver 2, 3, 4 máquinas, ele vai sempre tentar distribuir do formato mais uniforme possível a carga para que a gente tenha uma melhor performance entre esses elementos que estão atrás do balanceador de carga. Existem 2 tipos de balanceador de carga, né, do Azure Load Balancer, 2 formatos do Azure Load Balancer. Eu posso configurar um Load Balancer no formato público, ou seja, ele vai ter um IP público, vai estar exposto para a internet, e eu posso trabalhar com um balanceador de carga interno, ou seja, ele está dentro da minha rede, só pode ser acessado por quem está dentro das VNets do Azure ou quem está dentro do ambiente híbrido conectado por VPN. Esse desenho, né, é um desenho clássico da Microsoft, onde ela exemplifica uma arquitetura dividida em camadas, onde você trabalha com Load Balancer. Eu tenho 2 tipos de Load Balancer aqui. Eu estou primeiramente com o Load Balancer público e aqui com o Load Balancer interno. O Load Balancer público ele vai ter um IP público, onde os usuários externos vão conseguir conectar e acessar o que eu tenho no meu back-end pool. Ou seja, esse Load Balancer vai distribuir a carga
para essas 3 VMs. Depois disso, eu tenho um internal load balancer, né? Um load balancer que só é acessível de dentro da minha rede. E aí, dentro da minha rede, né, não vem mais tráfego público, é o tráfego interno. Por exemplo, essas máquinas aqui da minha camada web estão acessando o load balancer que ele está distribuindo carga para 3 servidores internos. Ponto importante, tá? Por ele trabalhar somente na camada 4 do modelo OSI, ele funciona, né, no modelo aqui HTTP, ou seja, ele não vai conseguir trabalhar nativamente com HTTPS, certo? Eu não consigo fazer com que o acesso através dele seja feito HTTPS. Beleza, Rafa, mas aqui ele está distribuindo o tráfego 443, é HTTPS, não é? Sim, ele está distribuindo. O que ele consegue fazer? O encaminhamento, tá? Esse encaminhamento, o que acontece? A requisição ela tem que chegar numa porta que ele suporte. E aí ele pode encaminhar para o público interno numa porta 443. Então isso significa que eu consigo trabalhar HTTPS não nativamente. Vamos pegar esse exemplo aqui. O usuário que está lá na borda, quando ele for digitar no browser, né, tftec.com.br, ele não consegue utilizar https://tftec.com.br. Isso não suporta, porque quando essa conexão chegar aqui, o load balancer vai ver que é uma sessão criptografada, né, e ele não vai conseguir dar segmento. Então, ele poderia digitar http://tftec.com.br e ter uma regra que redirecionasse para a porta 443 interna. Beleza, ele simplesmente está pegando o tráfego e repassando. Mas, claro que você pode ter comportamentos inesperados aqui, dependendo de como está a sua configuração. Se no IS eu só estou aceitando porta 443 e o cara está digitando lá fora a porta 80, né, eu posso ter um comportamento inesperado, posso ter uma falha de certificado. Né? Então, se você pretende usar a sua criptografia desde o início da sessão, publicação HTTPS, você tem que trabalhar ou com Application Gateway ou com Front Door. O Load Balancer não é indicado para publicar aplicações HTTPS, tá? Esse é um ponto, quem está acostumado a fazer aula comigo sabe, que eu não costumo recomendar você utilizar Load Balancer para publicar aplicações externas. Por quê? Primeiro ponto, ele não vai aceitar o HTTPS, tá? Então o usuário lá da borda não vai digitar HTTPS. Já começa que a gente não tem uma sessão totalmente criptografada, a gente não vai ter uma criptografia desde o lado do usuário até a entrega, pelo menos no Load Balancer ou nas máquinas, que seria uma criptografia end-to-end, né? Ponta a ponta, que o Application Gateway faz. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu não tenho uma camada extra de proteção no Load Balancer. Né? O que seria essa camada extra de proteção? Geralmente a gente está publicando aplicações web para a rua. O ideal é que eu tenha um firewall de aplicação, um WAF, Web Application Firewall. Ele vai me proteger contra, por exemplo, SQL Injection, PHP Injection, N itens que são vulnerabilidades que podem ser encontradas dentro da aplicação e ataques que possam explorar esse tipo de vulnerabilidade. E eu não tenho isso no Load Balancer, eu vou ter isso ou no Application Gateway ou no Front Door, certo? Então, aqui a minha indicação é não use o Load Balancer para expor uma aplicação diretamente para a rua, a não ser que você tenha uma camada antes dele, tá? Colocar uma aplicação sem HTTPS, nem pensem nisso, tá, pessoal? Os cenários de produção não utilizem isso, tá? Ele possibilita, mas não é a melhor prática. Posso utilizar outras portas aqui, Rafa? Sim, o Load Balancer aceita trabalhar com portas customizadas. Por exemplo, se eu quero ter aqui atrás, no meu interno Load Balancer, um SQL Server, eu poderia usar a porta 1433, por exemplo. Posso utilizar. Tá? Então ele aceita que você trabalhe com outras portas customizadas e não apenas 80. E o redirecionamento para 443, pessoal, importante. Tá? Esse processo de trabalhar com 443, quando a gente aceita a conexão desde o início, ele se chama de SSL, agora, né, vamos botar um barra TLS offload. O que isso significa, tá? O Front Door e o Application Gateway fazem isso. Quando o cliente digita, né, https://tftec.com.br, essa conexão ela vai chegar que essa sessão ela é estabelecida com TLS hoje, né, ou SSL nos casos um pouco mais antigos. Ou seja, ela é uma sessão que está criptografada. Esse cara, que aqui no caso o Load Balancer, ele tem que ter a capacidade de pegar essa sessão que está criptografada, ter o certificado nele, para que ele possa descriptografar essa sessão, esse tráfego, ler o cabeçalho
da mensagem que está chegando e saber para quem ele tem que enviar essa conexão. Ele pode mandar essa conexão para o back-end pool descriptografada, ou ele pode criptografar e mandar criptografada, que daí é um processo de end-to-end. Isso o load balancer não faz, porque ele não tem como colocar, eu não tenho como ter um certificado, embutir um certificado no load balancer. Então, quando chega uma conexão criptografada para ele na 443, ele não consegue fazer o offload, ou seja, descriptografar essa sessão, e ele não consegue seguir. Agora, o Application Gateway, ele tem um cara chamado listener, que ele tem o certificado da aplicação, e aí quando chega uma sessão criptografada, ele vai abrir esse cabeçalho, vai entender o que tem no reader e vai conseguir dar sessão, né, segmento na sua requisição. Beleza? Pois eu vou trazer, a gente tem aula aqui no canal sobre o Application Gateway, e a gente tem aula também sobre o Front Door. Eu vou preparar uma aula onde eu possa usar um certificado digital válido. Muita gente pede isso, Rafa, coloca um certificado válido para a gente ver como que funciona o end-to-end, fazer o offload. Então eu vou preparar aulas para isso e depois vou trazer uma aula de Traffic Manager também, que é um balanceador de carga totalmente diferente. Seguindo então, pessoal, no Azure a gente tem esses 4 tipos de balanceadores de carga, como eu comentei para vocês, tá? Eles têm todos eles características que os diferenciam. Primeiro ponto, a gente tem 2 balanceadores de carga que são considerados regional. O que significa regional? Que eu faço o deploy dele dentro de uma região e o back-end pool tem que estar naquela mesma rede, ou seja, na mesma região. Vou pegar o exemplo do load balancer que a gente está falando. Se eu fiz o deploy na região sul do Brasil, na VNet 1, as minhas máquinas que vão estar abaixo dele têm que estar na região sul do Brasil dentro da mesma VNet, senão ele não consegue enxergar. Tá? Não vai conseguir configurar isso como um back-end pool. Então, o load balancer é um balanceador de carga regional. Cuidado, porque hoje, no momento que eu estou gravando essa live, né, aqui no dia 11 de maio de 2022, o load balancer ele já tem uma opção global, mas está em preview. Quando está em preview, não utilizem, porque não tem ainda um SLA de garantia. E para o mecanismo de prova, né, um exame de certificação que está em preview não conta. Então, hoje, ele ainda é considerado um balanceador de carga regional. Application Gateway é a mesma coisa, também é um balanceador de carga regional, ou seja, o back-end pool dele precisa estar na mesma região, certo? A diferença entre o Load Balancer e o Application Gateway é que o Application Gateway trabalha na camada 7 do modelo OSI, o balanceador de carga na 4. E aí o Application Gateway, por trabalhar na camada 7, ele aceita o SSL TLS Offload, ou seja, ele consegue embutir um certificado para trabalhar em HTTPS, tá? E ele também tem a questão de trabalhar com o off, né? Ele aceita que a gente coloque um Web Application Firewall, tá? É uma das melhores soluções para a gente expor uma aplicação web externamente. Uma diferença que ele tem aqui é que ele não trabalha com portas customizadas, ou seja, sua aplicação tem que estar ouvindo ou na 80 ou na 443, tá? Eu não consigo customizar uma porta. E aí a gente vai para o Front Door. O Front Door ele é basicamente o irmão do Application Gateway. A grande diferença entre eles é que ele trabalha no nível global, ou seja, eu posso fazer o deploy de um Front Door e colocar como back-end pool, por exemplo, uma máquina que está na região Brasil-Sul e uma máquina que está na região leste dos Estados Unidos. Eu não preciso estar na mesma região, na mesma rede. Então, ele suporta trabalhar globalmente. Outro ponto interessante é que ele tem já agora, nas últimas versões, um mecanismo de CDN embutido, que é o Content Delivery Network. Então, ele faz com que, se a sua aplicação web tem muitos fragmentos, né, dessa construção de site que são estáticos, ele consegue trazer uma aceleração, criando basicamente um cache para que você não tenha que toda hora ir no seu back-end pool, você consiga pegar esse mecanismo estático dentro do próprio cache que ele monta. Muito legal, eles passam por algumas alterações, então inclusive no portal ele já está bem diferente aí nos últimos dias. Trabalha na camada 7 também. E por último, o Traffic Manager, que é um cara que tem uma particularidade igual ao Front Door, que ele é global. Então, Front Door e Traffic Manager globais. Application Gateway e Load Balancer com um asteriscozinho regional. O Traffic Manager, ele é diferente de todos esses, tá? Por quê? Que camada ele trabalha, Rafa, do modelo OSI? Nenhuma. Ele trabalha com resolução por DNS, ou seja, o tráfego não é feito através dele. Todos esses balanceadores de carga, a conexão passa por dentro dele e ele distribui.
O Traffic Manager, a requisição chega nele e ele vai fazer consultas recursivas de DNS para entender para onde ele tem que redirecionar o tráfego, tá? Não vou entrar muito nele aqui, vou ter uma aula específica, vou colocar aqui no canal na sequência, né, nos próximos dias, aí, nas próximas semanas, sobre o Traffic Manager. Mas ele é global, né, ele funciona, consegue distribuir entre todas as regiões, mas ele tem essa característica de ser um tráfego baseado em DNS. Esse desenho está no site da Microsoft e eu vou mostrar no portal, a gente consegue trabalhar mais ou menos com isso, que ele é muito legal. Muita gente pergunta, Rafa, tô começando, né? Vou desenhar um projeto. Como que eu defino se eu tenho que colocar ou Load Balancer, ou Application Gateway, ou Front Door, ou Traffic Manager? Como que eu faço isso? Certo? Primeiro ponto que eu quero avisar vocês. Não necessariamente vocês têm que trabalhar exclusivamente com um balanceador de carga. Tá? Não é obrigatório ser um balanceador de carga. Vocês podem ter mais de um balanceador de carga trabalhando de forma unificada. Por exemplo, eu posso ter, como eu tenho uma limitação do Application Gateway ser regional, eu posso colocar um Application Gateway na região sul do Brasil com os seus back-end pools no Brasil, um Application Gateway nos Estados Unidos com o back-end pool dos Estados Unidos e lá na frente colocar um Traffic Manager que é global. Então ele vai redirecionar o tráfego para os Application Gateways e o Application Gateway para o Backend Pool, certo? Então eu posso concatenar mais de um balanceador de carga dentro de um desenho de arquitetura. Isso é comum, tá? Ou posso colocar, por exemplo, um Front Door e depois redirecionar esse tráfego para um Load Balancer, tá? Tudo isso pode ser feito. Essa árvore de decisão do site, esse desenho é da Microsoft, ele nos ajuda muito a decidir o que a gente vai usar, qual balanceador de carga é ideal para a nossa solução. Eu vou passar rapidamente para a gente não estender muito nessa parte teórica, tá, pessoal? Começando, né? Vou escolher um balanceador de carga. O que ele pergunta, né? Sua aplicação é web, ou seja, você vai trabalhar com porta HTTP ou HTTPS? Sim. Então ele vai ir para esse lado. Não. Por exemplo, é um banco de dados, né? Eu não vou trabalhar com porta HTTP ou HTTPS, vou trabalhar com porta 1433, vou conectar através de uma porta diferente, né? Então, se você não trabalha com HTTP e HTTPS, vou trabalhar com um balanceador de carga para redistribuir tráfego RDP entre servidores, porta 3389. O que ele vai perguntar depois? A sua aplicação está exposta para a Internet Facing Application? Ela está exposta? Não, é uma aplicação interna, por exemplo, e não trabalha HTTP e HTTPS. Usa o Load Balancer, né? Bota o Load Balancer interno ao Load Balancer e ali você distribui o tráfego para quem você vai trabalhar. Mas se a sua aplicação estiver exposta para a internet, né? O que ele pergunta? Você vai fazer esse deploy global ou é regional? Ela está exposta para a internet, ou seja, não é HTTP e HTTPS, está exposta para a internet, mas não é global, é regional. Beleza, o Load Balancer suporta. Sim, ela é uma aplicação que vai trabalhar global. O que ele coloca? O Traffic Manager mais o Load Balancer. Por quê? Porque o Traffic Manager possibilita que esse acesso seja global. E aí, o Load Balancer, você vai colocar um em cada região onde você quer colocar o seu serviço. Concatena o serviço. O Traffic Manager para torná-la global, e aí embaixo, quantos Load Balancers você tiver por regiões. Vou colocar um na região sul do Brasil, porque eu tenho máquinas aqui, uma nos Estados Unidos, 2 Load Balancers, Traffic Manager em cima. Voltando, vou trabalhar com a aplicação HTTP ou HTTPS sim, tá? Ou 80 ou 443. Beleza. Ela vai ser exposta para a internet? Não vai ser, é só interna. Ok, então você pode trabalhar com o Application Gateway. O Application Gateway pode ser interno também, tá, pessoal? Não exclusivamente ele tem que ser externo. Pode trabalhar com o Application Gateway, é a melhor solução. Beleza. Sim, eu vou expor ela para a internet. O que ele pergunta? Ela vai ser global ou vai estar dentro de uma região apenas? Não, ela vai ser dentro de uma região apenas, ela não é global. Ok. O que ele vai perguntar? Você precisa de aceleração para melhorar a performance da sua aplicação? Armazenar conteúdo estático? Não preciso. Ela está na HTTP, HTTPS, ela está na internet exposta, ela não é global, ela é regional e eu não preciso de aceleração. Application Gateway, ok? Ela é regional, mas eu preciso de aceleração, ok. Você precisa fazer SSL offload para sua aplicação, descriptografar, entregar o tráfego e depois receber? Preciso sim, tá? Aí você vai usar o quê? O Front Door mais o Application Gateway, ou seja, você vai fazer com que você tenha a aceleração do Front Door e vai utilizar o Application Gateway para fazer o SSL offload e entregar isso dentro da sua rede interna, né?
ou melhor, dentro da sua rede do seu back-end pool. Beleza, vamos para o outro lado agora. Ela vai ser global? Sim, vai ser global. Se ela é global, você precisa do SSL offload e precisa de aceleração também, a mesma coisa, tá? Front door mais o application gateway. Eu não preciso fazer SSL offload. Beleza, então você não precisaria nativamente do application gateway. Aonde você vai hospedar a sua aplicação, tá? É PaaS, é IaaS, é AKS? Por quê? Porque ele pergunta isso. Por que o front door ele é global, ele só aceita back-end pool, quem está atrás dele tem que ter ou um FQDN válido na internet, né, um registro DNS válido, ou um IP público, ou seja, ele tem que estar exposto globalmente. Uma VM pode ser? Só uma VM com IP público. Se for uma VM com IP interno, ele não consegue chegar, tá? Tem que ser público. Ah, é um PaaS, é um web app, é uma function. Ah, beleza, tem um back-end público, ele aceita. Então, usa o front door. Ah, é o AKS. Beleza, o AKS vai ter um controle, um endereço somente interno, aí tem que usar o load balancer, certo? Ah, é uma VM, tá? Uma VM só interna. Beleza, tem que usar o load balancer. Por quê? Porque você não vai trabalhar talvez com certificado, né? Não precisa de SSL offload, mas o front door vai fazer a camada global, né? Porque ele é multi-região, e aí o load balancer vai fazer com que as VMs que não têm um IP público recebam essa conexão. Beleza? Quis passar de forma sucinta, mas esse cara é muito legal para ajudar quem tem dúvidas sobre o funcionamento, sobre as características de cada balanceador de carga, qual escolher. Seguindo agora exclusivamente para o load balancer. Quando a gente configura um load balancer, a gente tem dois SKUs, que é o Basic e o Standard. Cenários de produção, obrigatoriamente Standard. Quando que eu vou usar um Basic? Desenvolvimento, teste, nada que seja produção. Por quê? Tá? Vou começar pelo primeiro ponto e o que eu acho mais importante para você tratar a produção e o que não é produção. Né? Por que você não pode usar Basic em produção? Porque ele não tem SLA. Primeiro ponto. Né? Então a Microsoft não tem como garantir você que ele vai estar 99% do tempo no ar. Quando você usa o Standard, que é o indicado para produção, olha o SLA que ele tem, 99,99% de disponibilidade. Tá? Então esse é o caso para produção. Segundo ponto mais importante para não usar Basic em cenários críticos. Availability Zone, ele não tem disponibilidade de zona. O que significa disponibilidade de zona? Né? Que eu consigo fazer com que ele me atenda nas 3 regiões dentro nos 3 data centers, ou seja, nas 3 zonas dentro da mesma região. Lembrem lá do Availability Zone, né? Quero configurar meu site, tenho 3 máquinas, configuro essas máquinas com redundância de zona, ou seja, coloco uma na zona 1, outra na zona 2, outra na zona 3. Não adianta de nada eu ter as 3 máquinas segmentadas, uma em cada data center físico, se o meu load balancer não vai suportar. Né? Se o load balancer está só dentro de um data center, perdi aquele data center, ele não tem mais o load balancer para distribuir a carga entre as minhas 2 máquinas que estão nas outras zonas. Okay? Então, esse é o segundo ponto. Standard aceita, né, redundância de zona. A probe, né? O que é a probe? A probe é o que fica testando o seu back-end pool, sabendo se ele está ativo ou não. Né? É ela que determina se quando chegar uma requisição ele pode redirecionar para todas as máquinas que estão no back-end pool ou não. Daqui um pouco uma máquina não está respondendo, ele não redireciona mais para aquela máquina. É como se ele tirasse a máquina fora do balanceamento. Quando eu trabalho com o Basic, ele consegue testar essas máquinas, tanto em porta TCP quanto HTTP. Quando eu trabalho com o Standard, ele testa TCP, HTTP e HTTPS. Rafa, mas o load balancer não trabalha com HTTPS. Exato, ele não recebe conexão HTTPS, mas lembra que eu falei? Ele pode direcionar essa conexão para uma porta HTTPS. Lá na rua, a conexão vem 80, mas ele pode redirecionar para uma porta HTTPS interna. Tá? Não é ele que vai fazer o offload do certificado, ele está redirecionando a conexão apenas. Então aqui você pode testar, inclusive, uma porta HTTPS. Você pode ter múltiplos front-ends. O que significa ter múltiplos front-ends? Múltiplos IPs de front-end. Tá? No Basic, eu posso ter múltiplos front-ends somente com o inbound, só para o que está chegando. No Standard, eu posso ter múltiplos IPs tanto para chegada quanto para saída. Tá? Depois eu vou explicar melhor esse inbound e outbound. E a questão de segurança default. Quando você configura um SKU Basic, ele não precisa, ele não exige que você tenha um NSG, um Network Security Group, protegendo as máquinas que vão estar no back-end pool. Quando você usa o Standard, ele obriga que você tenha um NSG lá na frente das suas máquinas para que você garanta que você tenha proteção
para a chegada dessas máquinas, tá? Pelo menos essa proteção básica. Então, esses são os grandes diferenciais entre os modelos de SKU. O Basic, você não tem custo, tá? Ele é gratuito, mas usem somente para teste. Redundância de zona. Olha o que eu falei. Eu acabei de falar ali que era o segundo ponto mais importante na minha avaliação. Quando você configura suas máquinas, né, dentro de uma mesma região, a gente pode ter 3 zonas. Né? Cada zona é equivalente a um data center físico separado. Não adianta de nada você ter suas máquinas numa zona 1, máquinas na zona 2, máquinas na zona 3. Vamos dizer que isso aqui é todas as nossas máquinas do front-end do nosso website. Tenho 9 máquinas, né? E se o meu load balancer não tiver redundância de zona. Quando eu digo que o load balancer tem redundância de zona, significa que ele se move entre as 3 zonas. Se essa zona aqui cair fora, o load balancer continua atendendo. Se essa segunda zona cair fora, o load balancer continua atendendo, tá? Por quê? Porque ele precisa flutuar. Ele tem que ter um IP também, no caso lá o IP público, que suporte a redundância de zona, tá? Se eu não trabalho com load balancer com redundância de zona, vamos dizer que ele está só na zona 2. Caiu a zona 2, eu tenho máquinas ainda para suportar as conexões do meu website, mas eu não tenho o load balancer, então os meus clientes não conseguem chegar nessas máquinas, tá? Isso é super, super importante. Persistência de sessão e o float IP eu vou falar na sequência enquanto a gente estiver configurando o nosso load balancer, tá? Depois eu vou retornar, isso aqui é muito importante, isso cai em prova. E assim, eu vejo pouquíssima documentação, principalmente sobre esse claro, tá? O float IP. E ele é muito importante, ele está caindo bastante em prova. Então eu vou explicar bem no detalhe para que todo mundo possa entender, porque ele é muito confuso a documentação. Desenho, eu trouxe um desenho para simplificar e deixar isso mais familiar, porque nem na documentação da Microsoft eu encontrei um desenho explicando de forma bem sucinta o que é o Float IP e quando que ele é importante. Então, eu fiz um desenho para trazer para vocês. Mas na sequência a gente valida como que funciona esse cara no detalhe. Agora, a gente vai começar a nossa prática. O que eu vou fazer de laboratório, tá? A gente vai configurar um laboratório dentre as melhores práticas. A única melhor prática que eu não vou colocar nesse laboratório, e que foi o que eu disse, é que eu não recomendo você deixar um load balancer de uma aplicação, né, exposto para a rua na porta 80. Mas eu vou colocar aqui porque o nosso laboratório é sobre load balancer. Então a gente vai configurar isso, tá? A gente vai configurar uma VNet, VNet Hub. Eu vou configurar 2 subnets, uma subnet exclusiva para o Bastion, Azure Bastion Subnet, e aqui eu vou configurar uma subnet dos servidores. Por que eu vou usar Bastion? Porque é uma melhor prática que as nossas máquinas de back-end pool de um load balancer não têm um IP público, tá? Eu vou configurar, notem que esse branquinho aqui são as zonas. Eu vou colocar cada máquina dentro de uma zona de redundância. Então essa máquina vai estar no Data Center 1, essa máquina no Data Center 2 e o Load Balancer vai ser com redundância de zona também. E aqui eu vou ter um NSG, que para trabalhar com o Load Balancer no formato standard, a gente tem que ter um NSG protegendo as nossas 2 subnets. Por que eu coloquei um Bastion? Tá? A gente vai conectar lá no final através do Bastion nessas VMs, porque eu vou falar um pouquinho do Outbound Rules, a regra de saída, que é algo que eu vejo pouca gente falando também, e que eu vejo gente na prática perguntando por que as minhas máquinas que estão no balanceador de carga não estão conseguindo navegar na internet. Então eu vou explicar como que isso funciona também, beleza? Bora para a prática, vamos para o portal começar a criar essa nossa estrutura aqui de rede. Então eu estou logado aqui no meu portal do Azure, vou criar uma estrutura totalmente do zero, tá? Vou criar o nosso Resource Group. Então eu vou começar aqui criando esse primeiro Resource Group. Vou chamá-lo de RG-TFTech. Galera, eu vou colocar na região East-West. Vocês podem colocar em qualquer região. Não vai fazer diferença nenhuma sobre o laboratório. Usem a região que vocês tiverem disponibilidade, principalmente quem está com conta trial. Tá? Aqui eu vou criar uma tag como Labs e aqui eu vou colocar LB, tá? No nosso laboratório de Load Balancer. Review. Vou fazer a criação desse nosso Resource Group. Passado isso, eu vou criar o nosso Virtual Network. Eu chamei ele no desenho de VNet Hub, certo? Tá? VNet Hub, simulando aí o que seria uma arquitetura de Hub Spoke. RGTFTech, eu vou criar os recursos todos em minúsculo, tá? VNet-Hub, dentro da região East-West, que é a região que eu escolhi para fazer esse laboratório. Address Space. Eu vou modificar um pouco esse Address Space aqui, tá? Eu vou trabalhar ele como 10.10.0.0. E aqui eu já vou criar as minhas 2 subnets. Primeiro, eu vou criar uma subnet que eu chamei de sub-srv.
web SRV, que é servidores web, e eu vou usar aqui a rede 10.10.1.0/24. É a minha primeira subnet, tá? Dentro desse address space. E depois eu vou criar a subnet de Bastion. Lembrem que a subnet de Bastion obrigatoriamente tem que ter esse endereçamento. Esse endereçamento não, esse nome, tá? Essa nomenclatura. Azure Bastion Subnet. Se ele não tiver essa nomenclatura, o Bastion não consegue configurar. 10.255.0/24. Rafa, por que você vai botar 255? Quem está acostumado a ter aula sabe que quando eu vou trabalhar com recursos exclusivos de rede, eu gosto de botar numa subnet com um endereçamento bem alto, para a gente segmentar o que é rede, o que é serviço, do que é servidor IP de host, tá? Então eu vou trabalhar com 10.10.255.0/24. Posso colocar outra rede? Não tem importância nenhuma. O endereçamento de rede aqui, ele só tem que estar dentro desse address space, tá? Aqui não faz diferença. Isso aqui tem que ser obrigatório, para o serviço conseguir fazer o deploy, mas isso aqui não. Beleza, configurei as minhas duas subnets. Na parte de security, não vou habilitar nada. E aqui eu só vou colocar a tag que a gente está utilizando, que é a tag de labs LB, de load balancer. E aqui a gente vai startar a criação da nossa VNet com as nossas duas subnets, ok? Então vamos aguardar, só que ele faça o deploy aqui dessa nossa VNet. E aí na sequência, né, enquanto ele está fazendo esse deploy da nossa VNet, o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma nova guia aqui e eu vou criar o NSG. A gente precisa do nosso NSG também, tá? Então, o que eu posso criar em paralelo aqui, que não tem independência, é o NSG. Vou digitar aqui NSG, Network Security Group, e aí dentro desse NSG, um recurso bastante simples da gente fazer a criação, eu vou escolher o Resource Group que a gente está trabalhando aqui, RGTFTech, NSG-web. Esse foi a nomenclatura que eu coloquei aqui no desenho de arquitetura, tá? Só para voltar aqui para todo mundo validar. Então, estou criando esse recurso aqui. Ok? NSG-web, east-west, a tag dele, labs, e aqui LB. Ok? Validando a criação. E ele vai startar o deploy. Vamos ver se a nossa VNet já concluiu. A VNet já está concluída. Vamos aguardar que a gente faça a criação do NSG. E aí a gente vai linkar esse NSG a essa subnet. Rafa, eu preciso colocar um NSG no Bastion, tá? O Bastion, por padrão, ele vai usar um IP público. E esse IP público vai ser utilizado única e exclusivamente para que ele faça a conexão entre o client, né, e o redirecionamento das conexões para dentro dos nossos acessos de máquina, RDP ou 3389, tá? Então ele já é um item que tem uma certa segurança. Eu posso colocar um NSG na subnet de Bastion? Posso, mas eu tenho que fazer uma série de liberações de regra, tá? Então, não é o foco aqui hoje, posso mostrar em outra aula, mas a Microsoft tem a documentação de regras que você tem que liberar tanto inbound quanto outbound para que você possa trabalhar com o Bastion, tá? Mas ele já tem uma camada de proteção dele por ele ser uma conexão que vai apenas linkar o acesso do cliente com o back-end pool. Na verdade não é o back-end pool, né? Com as máquinas que estão dentro das subnets que são suportadas pelo Bastion. Voltando aqui, concluí o deploy do nosso NSG. O que eu vou fazer agora? Dentro do NSG, eu vou associar ele à nossa subnet dos servidores. Então vou selecionar aqui a VNet. Isso pergunta de AZ104, né? Aonde eu posso associar um NSG. O NSG pode ser associado somente a subnets e também a placa de rede de máquina virtual, tá? Não posso associar ele diretamente ao Virtual Network. Posso associar várias subnets dentro do mesmo Virtual Network? Posso, tá? Inclusive é uma melhor prática para que a gente tenha um gerenciamento centralizado. Fizemos a configuração do NSG, fizemos a configuração das nossas VNets. Então o que a gente já tem? Essa estrutura de rede. O que eu vou fazer? Eu vou startar a criação do Bastion, porque ele leva em torno de uns 5, 10 minutos. Vou deixar o Bastion criando e depois a gente vai criar as nossas máquinas virtuais. Okay? Então vou usar essa guia aqui para que a gente faça a criação do Bastion. Ele é um recurso extremamente simples, mas muito funcional para que a gente possa utilizar no dia a dia. Para que a gente possa acessar as nossas máquinas com certa segurança, sem ter que expor máquina com porta RDP e porta SSH para a rua, né, que hoje, contexto de segurança é algo crítico. Selecionar o nosso RGTFTech, o nome Bastion 01, vou deixar ele dentro da região East-West,
O tier, Standard ou Basic? O ideal é trabalhar com o Standard. O Standard suporta que você tenha aí um auto-deploy de instâncias, né? Então, se você tem uma quantidade de conexões grande, ele pode instanciar o seu Bastion, tá? Não vou entrar muito a fundo aqui sobre a configuração de Bastion, porque não é o nosso objetivo. Virtual Network, vamos selecionar a nossa VNet, e aí automaticamente, notem que ele já fez o load da Azure Bastion Subnet. Então, ele necessita ter essa subnet com esse nome exclusivo para que ele possa funcionar. IP público, a gente vai criar um novo IP, eu vou colocar um nome diferente aqui, vou chamar de PIB Bastion, PIB de Public IP Bastion, mas o nome do IP público não faz diferença, é mais por uma questão de organização. Vou adicionar uma tag, labs, e aqui LB. Galera, quem está criando o Bastion aí das primeiras vezes, cuidem para depois deletar o Bastion logo após o laboratório, porque ele tem um custo bastante considerável. Aqui tem um ponto que eu vou comentar, né? São funcionalidades do Bastion. A gente tem a autenticação Kerberos, que é a autenticação que ele faz nativamente com o Active Directory, não o Azure Active Directory, tá? Ou Active Directory Domain Service local, ou Azure Active Directory Domain Service. Então eu posso habilitar até em preview. E esse cara aqui é o Client, o Native Client Support, tá? O que é o Native Client? Quando a gente conecta no Bastion por padrão, ele abre uma sessão via browser. Quando eu habilito esse cara, ele suporta que eu utilize, por exemplo, o cliente RDP, né, que é o MSTSC, esse cara aqui. Claro que para conectar com o cliente nativo, não é simplesmente abrir o MSTSC e colocar o endereço, até porque as nossas máquinas estão internamente. Eu tenho que rodar um PowerShell onde eu vou passar a minha subscription, passar o ID da máquina e através do PowerShell ele vai abrir essa conexão. Um pouco trabalhoso ainda, tá? Vai ficar legal quando tiver um pouco mais simples de você conectar, mas por enquanto ele está ainda um pouco trabalhoso. Mas já resolve problemas de alguns clientes que precisavam usar o Bastion através de RDP por alguma funcionalidade das suas aplicações, então já ajuda. Vou deixar só habilitado o Copy Paste, que é o que a gente vai utilizar agora, e aqui vou startar a criação do nosso Azure Bastion. A gente vai deixar o Bastion criando, porque ele vai demorar um pouquinho. O que a gente vai criar agora? Já criamos a VNet, criamos as duas subnets, estamos criando o Bastion, o NSG já está criado, a gente vai criar os nossos dois servidores, tá? O servidor Web 1 e o servidor Web 2. Então eu vou usar essa segunda guia para deixar o Bastion fazendo o deploy aqui. Então eu vou digitar aqui Virtual Machine e a gente vai startar a criação das nossas duas máquinas virtuais. Selecionar uma máquina virtual do Azure, padrão, e aqui dentro das máquinas virtuais, vou selecionar o RG TFTech, o nome da nossa máquina, VM-Web01. Deixa eu só conferir se foi esse o nome que eu coloquei, VM-Web01. Região, East-West. Availability Options, eu estou usando uma melhor prática, eu vou usar a redundância de zona, tá? Availability Zone, vou colocar a VM Web 1 na zona 1, VM Web 2 na zona 2. Então aqui eu vou alterar isso, tá? Vou usar aqui Availability Zone. Galera, já tem, tá? A minha subscription não tá pegando ainda, acho que tá em private preview. A possibilidade, algumas subscriptions já pegam, que quando você seleciona um Availability Zone, ele já cria outra máquina para você, tá? Não é uma cópia de máquina, mas ele, como você vai criar duas máquinas em duas zonas ou três zonas, ele já faz a criação. A minha subscription ainda não está habilitado, tá? Mas isso é uma configuração bem legal. No nosso caso, se a gente escolhesse a Availability Zone em duas zonas, ele já colocaria aqui criar a máquina VMweb 1, VMweb 2 automaticamente para a gente. Isso é muito legal. Então a gente vai usar a Availability Zone. Qual a zona que eu vou criar? Essa máquina vai estar na zona 1. Security Type não vou mudar, vou deixar Standard. E aqui eu vou utilizar Windows Server 2022. Tamanho de máquina, pessoal. Eu vou trabalhar com B2S. Quem quiser trabalhar com a máquina com um vCPU apenas, se não tiver disponibilidade, não tem problema. A gente vai só instalar o IS na máquina e depois a gente vai conectar para testar o outbound dessas máquinas. Então não precisa de performance. Vou configurar aqui o administrador local, a senha. Ok. Deixar liberado aqui a porta 3389 como padrão. Disco. Eu vou usar disco premium. Quem quiser utilizar um disco um pouco mais barato pode utilizar também. Notem que a gente já tem essa particularidade que é legal, para ele deletar o disco quando deletar a VM, a gente não ficar com o disco órfão cobrando, né? Mesmo sem a VM, mas o disco permanecendo, ele continua cobrando. Aqui tem que ter atenção, tá, pessoal? Qual VNet? VNet Hub, Subnet, SubWeb SRV,
Public IP, eu vou colocar none, tá? Melhor prática também, máquina virtual não vai ter IP público exposto para a rua. E aqui, no Network Security Group, se eu vou atrelar ele, o Network Interface Card, a placa de rede da máquina, não vou atrelar. Aqui também tem esse checkbox que é interessante, né? Que você pode deletar a placa de rede quando deletar a máquina virtual. Quando eu deleto a máquina virtual, ele não deleta a placa de rede, não deleta o disco automaticamente. Então é legal eu marcar aqui, principalmente se eu estiver fazendo laboratório com IP público, para que ele já elimine o IP público também, tá? Então, sem IP público, pessoal. Seguindo, parte de gerenciamento. Eu vou só desabilitar o boot diagnóstico para ele não criar um storage account para armazenar esses logs. Na parte de advanced, não vou alterar nada. Aqui, em tag, vou usar a tag que a gente está trabalhando no nosso laboratório. Avançando, a gente vai fazer um review e aqui a gente vai criar a nossa primeira máquina virtual. Tá? Vamos só aguardar que ele crie essa primeira máquina. O que ele está rodando aqui? O Bastion ainda está trabalhando, né? Não criou ainda, não finalizou o Bastion, vai levar aí em torno de uns 5 minutos, né? 5, 10 minutos para criar o Bastion, ele é demorado mesmo, né? Tem esse padrão. Já reduziu bastante o tempo do que era antes. Antes era entre 10, 15, 20 minutos, hoje ele já está muito mais rápido. Vou só aguardar que ele conclua aqui o deploy da nossa VM, da nossa primeira VM, e aí a gente já vai startar o deploy da segunda máquina virtual. Enquanto isso, vou só validar aqui como que está a nossa estrutura. Né? A gente já está com a parte de rede aqui, VNet, Subnet, NSG criados, estamos criando a nossa primeira máquina virtual, o Bastion está sendo criado. Aí o único ponto que vai faltar é o deploy do nosso load balancer. Assim que a gente tiver com as duas máquinas virtuais concluídas, a gente vai voltar para o load balancer. Vai começar a configurar o load balancer. Finalizou a criação da nossa primeira máquina. Eu vou clicar aqui para que ele crie outra máquina. E aí a gente vai fazer exatamente as mesmas configurações. Tá? Só trocando o Availability Options para a nossa zona número 2. RGTF-TEC, a máquina VM-Web02. Vou passar um pouquinho mais rápido, tá, pessoal? Porque a gente já validou todas as opções. Availability Zone, agora zona 2. Windows Server 2022, vou usar B2S mesmo. Meu usuário administrador local. O pessoal tem perguntado se a gente utiliza bastante load balancer no dia a dia, em projetos reais, em ambientes reais. Sim, a gente utiliza bastante, tá, pessoal? Não, na maioria das vezes, exclusivamente somente o load balancer, né? Como eu comentei. Muita gente utiliza o load balancer com outra funcionalidade na frente, né? Um application gateway na frente, para tráfego interno, né? Depende daquilo que você precisa, tá? Mas a gente utiliza assim. Vou colocar aqui para desmarcar o IP público, vou marcar para deletar a placa de rede, seguindo aqui, desabilitar o boot diagnostic, em advanced não vou alterar nada, e aqui na tag eu vou escolher a nossa tag labs e aqui o nosso load balancer. Vai partir para a criação da máquina 02, o Bastion ainda está sendo feito o deploy, review, e aqui a gente vai startar a criação dessa segunda máquina. Assim que finalizar as duas máquinas, eu vou pegar um script que eu deixei aqui aqui na descrição do vídeo, que é um script simples para a gente instalar o IS e alterar a página default do IS das máquinas, tá? Para que isso serve? Né? Ele está instalando o IS, aqui ele remove aquela página default do IS, a paginazinha azul do servidor, e aqui ele vai adicionar uma página em branco só com esse valor, né? Eu coloquei aqui live lb tftec, e aqui o mais importante que é a variável com o nome do computador. Daí a gente sabe se a gente está caindo na VM Web 1 ou na VM Web 2. Então serve para a gente testar de fato se o nosso balanceador de carga está funcionando. Então deixei aqui na descrição do vídeo esse script, tá? Assim que a gente finalizar a criação das duas máquinas, a gente vai executar, vou rodar pelo run command, a gente nem precisa logar nas máquinas para fazer a execução desses scripts aqui. Só aguardar que ele conclua o deploy da nossa VM2 e a gente já vai startar o script de instalação do IS para essas duas máquinas. Finalizou o deploy da nossa segunda máquina, pessoal. Eu vou clicar agora aqui em Virtual Machines, vou escolher a máquina 1. Pessoal, olha só, minha máquina eu coloquei o nome errado, espero que vocês não tenham errado como eu, tá? Faltou um B aqui, ficou só WE01. Vou clicar na máquina 1. Antes de executarem o script, validem se o agente da máquina já está como ready, tá? Ele já tem que estar operacional, mas leva aí em torno de 1, 2 minutos após o deploy da máquina. E aí aqui na VM1, a gente vai vir aqui até a parte de Run Command,
Em Run Command, a gente vai clicar aqui, ó, Run PowerShell Script, tá? E aí vocês vão pegar esse script que eu deixei na descrição do nosso vídeo aqui no YouTube, copiem, colhem ele e cliquem em Run. O que ele está fazendo? Rodando o script diretamente na máquina sem que a gente tenha que conectar. É bacana, né? Dá uma mobilidade maior, só que ele demora um pouquinho mais, tá? Então aguardem até que ele dê a saída com sucesso no output, e aí a gente vai para a VM2 e executa da mesma forma. Não saiam da tela aqui, porque senão vocês vão perder a execução do script, tá? Então aguardem até que ele finalize o output e garanta que a execução foi feita com sucesso. Vamos olhar o nosso Bastion, ainda está sendo feito o deploy do Bastion. Vou clicar aqui nos details. Olha aqui, pessoal, 12 minutos de execução, né? Eu falei que ele estava levando entre 5 e 10, já passou desses 5 e 10. Isso é normal, depende da região onde a gente está fazendo o deploy, esse tempo pode variar, depende do poder computacional disponível nos data centers da Microsoft, né? Qualquer estabilidade que possa ter pode fazer com que os tempos variem, tá? Isso é importante. Às vezes a gente está fazendo um laboratório e eu estou gravando vídeo, dá 5 minutos, alguém está fazendo, poxa, o meu já está em 7, está com algum problema? Quando é uma pequena variação de tempo, não, né? A não ser que você leve muito tempo, uma diferença muito grande, aí pode ser um problema no seu deploy. Mas, de certa forma, não, esses tempos podem variar um pouquinho e isso está tudo certo, não tem problema nenhum, faz parte do deploy. Vamos aguardar aqui, então, até que ele finalize, tá? Aqui ele leva geralmente uns 2 minutos, 2 a 3 minutos para que ele conclua, né? Como eu falei, dá uma flexibilidade legal não ter que conectar na máquina, não precisar logar na máquina para executar os scripts, mas ele é um pouco mais demorado. Mas eu acho que vale a pena, eu acho que compensa, tá? Assim que ele der o output, a gente pula aqui para a máquina VM Web 2 e executa exatamente o mesmo script. Isso vai nos possibilitar que a gente identifique as VMs quando a gente está na VM1, quando a gente está na VM2, aí se a gente fizer um teste de estopar uma VM, estopar outra, a gente vai conseguir medir se o load balancer está realmente funcionando e se ele está fazendo a distribuição da maneira correta, de acordo com como ele deve fazer. Okay? Só aguardar que ele finalize aqui, então o script a gente executa na VM Web 2. Finalizou o deploy, pessoal. Notem que ele deu sucesso na execução, né? E aqui ele dá um exit code success também. Não precisa de restart na máquina. Eu vou clicar aqui na VM Web 2, ele vai pular exatamente aqui para o Run Command, executar o script PowerShell. Vou colar o script e a gente manda executar na VM2. Assim que finalizar, a gente parte para a criação do nosso load balancer. Tenho que executar esse script antes do load balancer? Não, né? Eu poderia ter as duas máquinas de back-end pool, inclusive ele deixa até a gente criar um load balancer sem o back-end pool instanciado, mas eu já estou deixando pronta essa primeira parte, ou seja, as máquinas já estão com a aplicação configurada. O nosso Bastion ainda está rodando, então vamos aguardar aqui até que ele finalize a configuração do script JS na máquina VM Web 2 e aí a gente parte para a criação do nosso load balancer, validando todas as opções que a gente tem disponíveis. Finalizado o deploy aqui da nossa VM2, vou conferir o nosso Bastion, ainda está rodando, ainda bem que a gente colocou ele bem no começo, né? Então vamos lá para a configuração do nosso load balancer. Agora a gente vai entrar na parte do laboratório mesmo, tá? O que a gente vai trabalhar. Olha que legal o que a gente tem aqui, tá, pessoal? Load balancer, né? E aqui eu tenho um load balancer help me choose, né? Ou seja, ajude-me a escolher. Eu vou clicar aqui, porque é um ponto muito legal que a Microsoft traz. Aquela árvore de decisão que eu trouxe no PPT, ele exatamente executa aqui pra gente. Então o que ele está perguntando? Se a nossa aplicação usa HTTP ou HTTPS. Vou dizer que não. Ele vai só limitando. Você vai fazer o deploy dela de forma pública? Sim. Ou seja, os dois suportam. O deploy vai ser feito em múltiplas regiões? Não. O que ele disse? Load Balancer, né? Azure Load Balancer. E aqui você tem uma explicação por que você vai usar ele para esse comparativo. Você pode voltar aqui a qualquer momento, né? Vou dar um exemplo aqui diferente. Sim, minha aplicação é HTTP e HTTPS. Ela é pública para a internet? Sim, também. Vai ser feito o deploy em múltiplas regiões? Sim. Você precisa de aceleração? Não. Você precisa SSL offload? Sim. Olha o que ele colocou para a gente. Traffic Manager mais Application Gateway. Tá? Isso é muito legal. Então aquela árvore ele traz para cá e nos ajuda, coloca todas as respostas que a gente tem aqui e aqui ele consegue nos ajudar o que escolher. Beleza? Isso é muito legal. Vamos para os 4 balanceadores de carga. A gente vai escolher o Load Balancer Default e vai partir para a criação dele. Vamos criar um Load Balancer.
Então, para a gente startar, vou escolher o nosso Resource Group, né? A gente está usando o RGTF-Tech. Aqui eu vou chamar ele de LB-Web, a região East-West. Olha aqui o SKU, tá? Aquilo que a gente falou lá no nosso PPT, vou voltar aqui no PPT só para fazer uma referência rápida, né? Então é aqui onde a gente está trabalhando esses itens. Tem até um ponto que eu não comentei, que é o número de instâncias, né? Quantas instâncias você consegue colocar no backend pool? Por exemplo, se eu usar o Basic, eu consigo colocar até 300 máquinas dentro desse load balancer. Eu acho um pouco difícil você estourar esse limite aqui, tá? Aqui não é um ponto crítico que eu vejo. No standard você chega até 1000. Como eu comentei, importante SLA e importante a disponibilidade de zona. Aqui no nosso caso a gente vai trabalhar com o standard e olha o tipo, público ou interno. Se eu escolher interno, né, ele vai trabalhar apenas para o público interno, não vai ter um IP externo, vai receber um IP, o IP VIP que a gente chama, né, o IP do balanceador de carga da nossa VNet, onde ele vai estar conectado. No nosso caso vai ser público. Olha o que eu falei do tier. Regional ou global. O global ainda está em preview, tá? Não utilizem ainda o global, a não ser que seja para testes. E ainda não, na prova, se caiu uma questão, às vezes 104, às vezes 700, não considerem o load balancer como um balanceador de carga global. Ele ainda é regional. Front-end IP. A gente pode adicionar N IPs públicos dentro do meu balanceador de carga. Rafa, mas por que eu colocaria mais de um IP público? Tá? Tem alguns motivos. Vamos dizer que eu quero ter duas aplicações. Tá? O Load Balancer não suporta apenas uma aplicação. Eu posso ter, por exemplo, o meu site que eu vou chamar de tftech.com.br e o meu site partilnuvem.com.br. Então eu coloco um IP público para colocar ele na porta 80 para o site TFTech e outro IP público para o site, por exemplo, Partiu Nuvem. E aí posso ter mais 2 backend pools, cada IP público direciona para um backend pool. Tá? Aqui no nosso caso a gente vai ter apenas um, porque a gente vai criar um site. O nome, tá? Vou colocar aqui como FIP, de Front-End IP, traço web. Vou usar IPv4, poderia utilizar IPv6. Esse ponto é legal. Eu posso colocar um IP público, ou eu posso colocar um prefixo. O que seria um prefixo? Quando eu tenho um range de IP públicos que eu quero disponibilizar, né? Ah, por exemplo, eu tenho um prefixo que funciona lá com barra 32, por exemplo, tá? Ah, eu vou colocar, sei lá, 4 IPs públicos que eu tenho disponível. Eu não quero colocar só um, colocar esse range. Posso trabalhar com o prefixo. Ele vai pedir para a gente escolher um IP público, eu não tenho IP público, então eu vou criar um novo IP público. Então aqui eu vou chamar pib-lb. E olha aqui, pessoal. Vou trabalhar com redundância de zona ou vou colocar ele dentro de alguma zona? Para que a gente funcione a redundância de zona, né, trabalhe dessa forma que a gente está fazendo, a gente tem uma máquina na zona 1, uma máquina na zona 2, e eu quero que esse balanceador de carga suporte. Se eu perder um data center desses, ele continue trabalhando. Então, eu tenho que escolher a opção redundância de zona. Tá? E aqui o roteamento preferencial por dentro do backbone da Microsoft. Certo? Não vamos trabalhar com o gateway de load balancer, isso aqui eu vou trazer num outro momento. Tá? Também é uma funcionalidade nova, onde você consegue trabalhar com vários balanceadores de carga e você vai usar um balanceador como gateway. E aí ele vai ser o cara responsável por fazer a centralização dessas conexões. Então, adicionamos o nosso primeiro IP de front-end, poderia ter outros IPs, como eu falei, né? N IPs para N aplicações. Backend pool. O que é suportado no backend pool do load balancer? Tá? Quando a gente trabalha com o load balancer no formato standard, eu posso colocar máquina virtual e eu posso colocar virtual machine scale set, né? Que é aquela funcionalidade que a gente faz um crescimento e uma redução, né? A elasticidade no número de instâncias. É aquele que eu gosto de explicar do Black Friday, né? Se aumentar o poder de processamento, eu começo a colocar máquinas novas. Então, parto, por exemplo, de 2 máquinas, posso estar em determinado período do dia com 10, determinado período do dia com 5, tudo depende da quantidade de máquinas que eu vou trabalhar. Se eu estou trabalhando com o Basic, né, aí eu tenho que trabalhar com máquina virtual dentro de Availability Set também. Vou adicionar um backend pool, aí eu vou colocar o nome desse backend pool, pool web. Qual virtual machine que essas máquinas estão? Lembra que ela tem que estar no mesmo, né, no virtual machine não, qual VNet? Na mesma região, tá? Essa é uma limitação. Como que eu vou adicionar essas máquinas ao backend pool? Pela placa de rede ou pelo IP? Sempre aconselho placa de rede, tá? Porque o IP hoje, ele pode ser dessas máquinas.
Amanhã eu posso ter deletado essas máquinas e usar o IP em outras máquinas, né? E aí se eu não limpei essas configurações, automaticamente eu estou adicionando uma máquina que não tinha relação nenhuma com essa aplicação dentro do balanceador de carga. Então, adicionem a placa de rede. Quando a máquina é deletada, a placa de rede for deletada também, ele perde essa relação, tá? Aqui o que ele diz que eu posso adicionar no backend pool tanto máquinas virtuais quanto um Virtual Machine Scale Set. Vou adicionar aqui uma máquina. Se você não enxergar nenhuma máquina aqui, olha o que ele diz, tá? Que pode ser que você não esteja... O problema de estar com a máquina com IP público, né? Se a máquina tem IP público que não é standard, ou se tem uma máquina que está com IP público basic, ele pode dar problema, ou se as máquinas estão em outras regiões. Tá? Então o ideal é que você trabalhe com máquinas sem IP público, que o balanceador de carga faça essa função de expor para a internet. Okay? Selecionei as nossas duas VMs, a minha VM ali com o nome incorreto, e aqui eu vou adicionar. Tá? Então, duas VMs dentro do meu backend pool. Inbound rules. Tá? Eu tenho duas regras aqui que eu posso criar. Tá? Uma regra de balanceamento e uma regra de NAT. A gente vai configurar a regra de load balance, ou seja, essa regra é o que vai fazer com que esse cara entenda para quem ele tem que redirecionar o tráfego. Lembrem que eu posso ter mais de um backend pool, como eu falei, né? Então aqui no nosso caso, eu vou criar uma regra de load balance que vai dizer redireciona para esse backend pool aqui que as máquinas fazem parte. Ok? Então vou criar um load balancer rule, eu vou colocar a regra de lb-web01, estou trabalhando com IPv4, quem que vai ser o front-end? Ou seja, para essa regra, eu tenho que colocar o IP do front-end do meu LB, o cara que vai receber as conexões, o que a gente costuma chamar de IP VIP num ambiente on-premise, tá? Esse cara aqui. Para quem eu vou redirecionar? Notem que aqui eu estou redirecionando para um back-end pool. Eu não estou redirecionando para uma máquina, tá? É para um pool inteiro. Então aqui vou escolher o único back-end pool que eu tenho. Qual que é a porta de origem? Porta 80. Qual que é a porta de destino? Aqui entra aquele desenho que eu falei, tá? Aqui ele está fazendo o redirecionamento, que é exatamente isso, tá? Para a porta 80. Poderia redirecionar para a porta 443? Poderia. Lembrando que esse cara não tem o SSL ou o TLS offload, tá? Cuidem, porque senão isso vai dar erro na aplicação, tá? Vou redirecionar para a porta 80 também. A probe, tá? Eu não tenho nenhuma probe criada ainda. Tá? Então eu preciso criar uma probe. O que é a probe? É o que está testando. Ele vai testar as máquinas que estão no backend pool se elas estão respondendo na porta que você está solicitando. Então a gente já vai criar essa probe aqui. Vou configurar como probe-web-80. Olha, eu esqueci de novo o B. 80. Qual o protocolo que eu vou testar? Como é um load balancer standard, ele pode testar até HTTPS. A gente vai usar o HTTP. A porta que ele testa, 80. Poderia usar um TCP, porta 1433, porta 3389, dependendo da minha necessidade. O que é o PEF? Dentro do seu site, eu poderia estar trabalhando com tftech.com.br/vídeos. E se eu quero testar essa URL, eu teria que colocar um /vídeos. Quando eu coloco só o /root aqui, só o root, a raiz, significa que ele vai testar a raiz do site, tá? Que é a página default. O intervalo de teste, a cada 5 segundos ele vai testar, tá ok? Vai dar um get na página e ele espera um retorno 200, tá? Esse é o teste que ele faz, a cada 5 segundos. E aqui, quantos testes considerados unhealthy, ou seja, quantos testes que ele não me devolva que ele está respondendo, ou seja, testei, ao invés do 200, ele me deu um outro resposta de erro, tá? A página não acessível, sem acesso, sem permissão. Quando eu receber 2 retornos que não são 200, ou seja, que o site não está no ar, ele vai considerar que esse servidor não está apto. Então, se a gente fizer um teste prático aqui, uma teoria, ele testa a cada 5 segundos. Se ele tiver 2 retornos que o site não está no ar, que a máquina não está respondendo, ele considera unhealthy, ou seja, 5 segundos, testei, deu erro, voltou. 5 segundos, testei, deu erro de novo, tiro do ar. Um teste a cada 5 segundos, precisa de 2 para determinar que o site não está saudável. Basicamente, em 11 segundos ele determinaria que as conexões não são direcionadas para esse site, tá? Vamos dar OK, já temos o nosso teste. E agora aqui a gente vai entrar nesses 2 caras que são importantes, tá? Persistência de sessão e o float IP. Primeiro, persistência de sessão. Posso não ter persistência, posso ter uma persistência por IP do cliente e uma persistência por IP e protocolo. O que é isso? Vamos voltar para o
nosso PPT, que eu trouxe um gráfico exatamente para isso, tá? Esses gráficos aqui, os dois, são sites da Microsoft. Primeiro, trabalhando com persistência, quando eu não tenho persistência de sessão, primeiro de tudo, tá? O meu cliente está tentando conectar e eu tenho 3 máquinas no back-end pool. Se eu não tenho persistência de sessão, o que é sessão? É quando eu acesso a página e eu estabeleço uma conexão, tá? Eu posso ter várias sessões abertas dependendo do que eu estou acessando no site. Não necessariamente um cliente é uma sessão. O cliente pode ter 5, 6, 8 sessões estabelecidas. Quando eu abro uma sessão, uma conexão, pode ser que eu abra uma sessão com a máquina 1, daqui um pouco eu clico em outro item, vai abrir outra sessão, e eu abro com a máquina 2, daqui um pouco outra sessão com a máquina 3. Exatamente o que ele está tendo aqui, ó, 3 conexões, né? Cada sessão pode estar com uma máquina quando eu não tenho persistência de sessão. Então, a cada clique no site, uma hora ele pode jogar para a máquina 1, outra hora para a máquina 2, outra hora para a máquina 3. Isso é um problema, né? De forma geral, não, mas dependendo de como sua aplicação trabalha, pode ser um grande problema. Por quê? Porque muitas vezes, quando você está trabalhando com abrir uma sessão com uma máquina, o que acontece? Você tem um retorno, e você espera que o retorno seja feito dessa máquina para que você continue comunicando com essa máquina. Se o retorno vier de outra máquina, pode ser que o cliente não esteja esperando um retorno da máquina 2. E aí aquela sessão que ele está transacionando pode acabar sendo encerrada, né? Por erro, porque ele estava esperando um retorno da máquina X e o retorno veio de outra máquina, ele pode perder aquela consistência de sessão que ele tinha, certo? Então, para muitas aplicações é obrigatório que para ter um bom funcionamento você tenha uma persistência ou de IP ou de IPI protocolo. Como que funciona a persistência por IP? Tá? O cliente instanciou uma sessão com o load balancer disse, olha, vou te redirecionar para a máquina VM1. Deu. Toda a conexão, todas as sessões vão ser feitas diretamente com essa máquina 1. E aí tudo que eu estiver trafegando sempre vai atirar para a máquina 1. Claro, a não ser que você fechou a conexão, né? Fechei a página, daqui a um pouco abrir de novo, aí ele vai abrir uma nova sessão. Isso aqui é uma persistência por sessão, enquanto você está com essa sessão ativa, né? Então todas as sessões que eu faço, eu vou redirecionar para uma máquina exclusiva, tá? Independente do protocolo que eu estou trabalhando. E aí a gente tem a persistência de sessão por IP do cliente e por protocolo. O que é essa persistência por IP? Como eu falei, quando a gente conecta num site, a gente pode ter N sessões, tá? 8, 10 sessões com o load balancer. Quando eu estou usando IP e protocolo, isso significa que a minha primeira sessão eu posso estabelecer com a máquina 1. Por exemplo, abrir uma sessão que está sendo estabelecida na porta 80 com a máquina 1. Agora dentro da aplicação ele conectou no banco de dados. Porta 1433. Pode ser que eu abra uma outra sessão que, para a porta 1433, eu conecte com o servidor 2. E aí tudo que eu falar porta 80 vai para a VM1. Tudo que eu falar protocolo 1433 vai para a VM2. E aí eu conectei RDP. Tudo que eu falar com esse mesmo load balancer no IP 3389, que é uma sessão RDP, eu atirei para a VM3. Tá? Então, eu mantenho a persistência de sessão, só que essa persistência ela pode estar falando com servidores distintos. O que eu mantenho o contato com o servidor é falando do protocolo, tá? Então estou mantendo uma persistência de IP e protocolo, né? VM1 com protocolo 80. Tem uma persistência VM2 com protocolo 1433. VM3, estou mantendo uma persistência com o IP da VM3 e o protocolo 3389, certo? Como que eu defino, Rafa, qual utilizar? Tudo depende da sua aplicação, tá? Como que a sua aplicação trabalha. Então você vai pegar lá essa persistência que geralmente é quando a gente usa aquele cookie de sessão que a gente fala, né? Ou stick cookie. Balanceadores de carga de mercado, né? A gente não necessariamente tem que trabalhar com balanceador de carga do Azure. Daqui a pouco, se você tem uma particularidade que os balanceadores de carga do Azure não fazem, você pode ir lá no Marketplace do Azure e instanciar um Barracuda, um F5, um Cisco, um Citrix, né? Dependendo de um balanceador de mercado, você pode utilizar um appliance virtual desses balanceadores. Balanceadores de mercado, né, eles trabalham com isso há muito tempo, então dependendo do formato da aplicação, pode ser que você não consiga ter um suporte propriamente dito sobre isso, tá? Mas as persistências são importantes e elas causam diversos erros nas aplicações, dependendo de como você está trabalhando. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu não vou colocar persistência de sessão, justamente para a gente ver ele pipocando entre a VM1 e a VM2, tá? Não é legal num cenário prático, né, mas aqui para nós é legal.
Idle timeout, o que é isso aqui? Quanto tempo eu vou considerar como idle para encerrar uma sessão? Quando eu estou com uma sessão aberta, né, eu vou ficar pendurado aqui. Por exemplo, se esse cliente tem 3 sessões, essas sessões estão todas penduradas. Estou com uma sessão na VM1, VM2, VM3, ou seja, está gerando tráfego, está consumindo do load balancer e das máquinas virtuais. Quando que eu considero que eu posso encerrar essa sessão? Tá? Para encerrar a sessão, eu tenho que ter um timeout, ou seja, esse timeout aqui é um timeout de 4 minutos. Se eu fiquei 4 minutos em idle, ou seja, a sessão não está ativa, e eu estou com o TCP reset habilitado, o que ele vai fazer? Corta, encerrou, finaliza aquela sessão. Tá? É uma melhor prática que você tem aí um tempo de conexão definido para que você possa encerrar e não ficar empilhando uma quantidade de sessões grande, consumindo recurso, né? E pode dar até erro isso em determinadas aplicações quando você está muito tempo idle e tenta retomar aquela sessão. Ideal é encerrar e abrir uma sessão nova quando tiver necessidade. Float IP, galera, isso aqui tem caído em provas de 104, tá? Isso aqui tem caído em prova e a documentação dele é algo um pouco complexo, né? E em outros documentos eu vejo pouca gente falando do que é o Float IP, tá? O Float IP, geralmente a gente utiliza ele para trazer um pouco mais de performance para quem está como cliente esperando uma resposta de quem está no back-end pool. E aí a gente utiliza muito, na questão Microsoft, né, se utiliza muito ele em cluster, principalmente em cluster SQL. Tá? Quando eu estou falando de cluster SQL, estou subindo um cluster SQL no Azure de máquina virtual, um Always On, por exemplo. Então, configurei um cluster de máquinas virtuais de SQL, Always On, ou seja, todas as máquinas estão ativas, não é um cluster failover, onde eu tenho uma ativa e uma passiva, né, entre todas as máquinas se replicando. O que acontece? Tá? Por padrão com o load balancer, um load balancer configurado default. O cliente faz o acesso ao load balancer, o load balancer manda pro backend pool, e aí ele vai receber, cada máquina vai receber a que tiver mais disponível, ele vai fazer os critérios de balanceamento de carga. Vamos dizer que a máquina, que essa primeira máquina, ela vai responder. Ela retorna pelo load balancer e o load balancer entrega o retorno para o usuário, certo? Isso pode fazer com que a gente sobrecarregue o load balancer, a gente tem um step a mais, um salto a mais aqui no retorno, e isso pode deixar a conexão lenta, tá? É uma lentidão grande, para muitas aplicações pode nem ser sentido, né? Mas, por exemplo, no caso do SQL, que é o que a Microsoft mais trabalha com o Float IP, no load balancer do Azure, isso pode dar uma diferença grande em torno de performance, tá? Então o Float IP, a principal característica dele é uma funcionalidade que já é chamada Float IP, e o Direct Return Server não é exclusivo da Microsoft, isso é de balanceadores de carga em geral. Então quando a gente habilita o Float IP, ou também chamado de Direct Return Server, o que acontece? O usuário requisitou o load balancer para conectar no SQL, essa primeira máquina é que vai atender o usuário. O retorno, ele não passa por dentro do balanceador de carga, tá? O retorno é feito diretamente do servidor para o usuário. Tá? Claro, se você tem um roteador aqui no meio do caminho, se você tem um firewall no meio do caminho, claro que ele vai fazer o processo de saída padrão, mas ele não trafega por dentro do load balancer o retorno, ele mesmo responde e vai direto para o usuário. Então, é um retorno direto servidor-usuário, e não um retorno servidor-load balancer-usuário. Isso dá alguns milissegundos preciosíssimos. Inclusive na documentação da Microsoft, para você configurar um cluster Always On, ela aponta isso. Tá? Vou até abrir aqui, vou procurar a documentação aqui no Google, né? Vou colocar aqui SQL Always On Azure. Vamos trazer a documentação aqui. Tá? Vou pegar aqui esse tutorial aqui, vamos ver se ele vai nos trazer o que a gente precisa. Aqui, Always On, beleza, SQL Always On em VMs do Azure. O que ele está configurando aqui? Firewall, vai usar um load balancer, né? Deixa eu ver se ele está usando aqui o load balancer do Azure. Sim, né? Tá dizendo que está usando as portas do load balancer. Vamos aqui pular para onde que ele vai trazer mais load balancer. Aqui, ó, criar um Azure Load Balancer. Então aqui ele está criando um load balancer, IP, localização. Provavelmente na configuração ele vai falar do Float IP. Aqui, ó, setar as regras de load balancer, exatamente o que a gente está fazendo, tá? Load balancer rule. O que ele pede? Que você trabalhe com, olha só, Float IP Directory Server Returning Enable, certo? Exatamente para que ele possa ter esse retorno direto. Olha o backend port aqui, ó. O que ele está dizendo, né?
que quando a gente não usa, né, o float IP, a gente precisa setar ele para que ele redirecione a resposta, né, a porta 1433, diretamente do SQL para o cliente. Galera, entendam isso porque isso está caindo no exame EZ104. Então, Float IP ou Direct Return Server, a resposta não é feita através do load balancer, a resposta é feita diretamente do servidor, no caso SQL Server, no cluster Always On, para os usuários, tá? Isso é o Float IP. Como eu falei, eu vejo pouco e a documentação às vezes é um pouco complexa. Então, aqui no nosso caso, a gente não vai habilitar. E aqui a gente tem outro cara que a galera pergunta muito. Como que funciona o outbound? O que é o outbound? A saída, né? E aqui a gente está falando das máquinas que estão no backend pool para a internet. O que ele usa de padrão? Né? Recomendado usar uma regra de outbound para que as máquinas consigam sair para a internet. Ou se você configurar esse default, ele não vai usar a regra de outbound, ele vai sair nativamente pela conexão que o Azure determinar. Eu vou deixar o recomendado para que eu possa mostrar isso na sequência para vocês. Ok. O que é esse inbound NAT rules? Vocês viram que no load balancer rule, o que ele faz? Recebe uma conexão no front-end, né, do load balancer, redireciona para um back-end pool. Quando eu configuro um NAT rule, significa que eu posso receber a conexão no IP público e ao invés de eu redirecionar para um back-end pool inteiro, eu posso especificar uma máquina única, exclusiva. Daqui a um pouco eu tenho um serviço que está rodando somente numa máquina. Eu posso configurar uma inbound NAT rule, ou seja, eu posso configurar o redirecionamento para uma máquina virtual. E aí o que ele vai fazer? Por exemplo, qual máquina virtual vai receber a conexão? Ah, VM1. Qual a configuração do IP? O IP da máquina. Qual que é o front-end IP? Eu posso ter um IP diferente, por exemplo, que para um serviço exclusivo que está rodando nessa máquina, ele vai redirecionar essa conexão. Tá? A gente não vai usar aqui, mas só para vocês entenderem. O NAT rule me possibilita fazer um translate, ou seja, pegar o IP público que está vindo lá no IP de front-end e redirecionar para uma máquina exclusiva. No load balancing rule, eu redireciono para o pool inteiro. Seguindo, outbound rule, não vou configurar, isso é uma regra de saída para a internet, a gente vai configurar depois na sequência. Seguindo aqui para a parte de tag, vou colocar a nossa tag padrão de labs e aqui LB, e a gente vai fazer um review e fazer a criação do nosso load balancer, tá? Sei que a aula estende um pouco, né? A gente já passamos de 1 hora, pessoal, mas o que eu queria trazer, e por isso que eu coloquei o título Tudo o que você precisa saber, é entregar esses mínimos detalhes que, na grande maioria das vezes, eles passam despercebido e que eles fazem diferença no dia a dia e também na hora de uma prova, tá? Como eu falei, tá caindo muito essa questão de Float IP em AZ104 e muitas vezes o pessoal passa batido e não sabe o que é o Float IP, tá? Até porque as documentações são bastante confusas. Aguardando o deploy, vamos conferir o nosso Bastion lá, terminou o Bastion, vamos ver quanto tempo o Bastion levou para fazer esse deploy. 21 minutos, pessoal. Não é normal ele levar todo esse tempo, tá? Tá tudo certo, tá configurado, o deploy funcionou, mas no dia a dia não é padrão que ele demore tanto tempo assim, certo? Então vamos aguardar aqui para que ele conclua o deploy do nosso load balancer. O que a gente precisa fazer? De cara, quando ele configurar o load balancer, as máquinas já estão no backend pool, mas elas ainda não vão receber conexão. Por quê? Porque a gente tem que liberar uma regra do NSG. O nosso NSG está bloqueando porta 80 para as nossas duas máquinas. Então a gente vai aguardar, testar sem a configuração do NSG, a gente libera as portas e aí a gente valida se o acesso vai funcionar. Vamos testar, dar um stop numa máquina, se ele vai redirecionar a conexão para outra máquina, fazer os testes nativos de load balancer. Depois a gente vai conectar numa máquina virtual que eu quero testar o outbound, ou seja, a saída dessa máquina para a internet. Então vamos só aguardar a finalização desse deploy aqui. Finalizado o deploy do nosso load balancer, vou clicar aqui em Go to Resource e aqui ele vai trazer todas as configurações do nosso load balancer, né? A localização, né, o nosso SKU. O SKU não pode ser alterado, tá, pessoal? Por padrão não pode ser alterado. Existem alguns scripts até na internet que fazem, né, a alteração. Na verdade, o que ele faz é basicamente recriar, tá? Mas segundo documentação oficial, ele não pode ser alterado, tá? Se você colocou standard, colocou o basic e quer subir para standard, você vai ter que ir lá e recriar ele, tá? Essa é a prática recomendada pela Microsoft. O que tem de backend pool, a regra que a gente tem de load balancer, a nossa probe, se a gente tem alguma regra de NAT e o tier dele como regional. Aqui a gente tem todos aqueles passos que a gente teve do Wizard, tá? Front-end IP, então se eu quero colocar mais uma aplicação dentro desse load balancer, eu posso vir aqui e adicionar novos IPs públicos. Backend pool, a mesma coisa, né? Posso editar, ou seja, adicionar máquinas dentro desse backend pool,
caso eu tenha necessidade, ou então eu posso criar novos backend pools. Health Probe, né? Aqui são as nossas regras de teste. Posso criar novas regras, posso editar a regra que eu tenho também sem problema. As nossas regras de balanceamento, mesmo padrão, posso também editar a regra que a gente já criou, posso adicionar novas regras. Isso vale para as regras de NAT que a gente não utilizou. E aqui uma regra de outbound, que eu vou configurá-la depois. Nesse primeiro momento eu não vou utilizar. Como que a gente acessa o nosso load balancer? A gente vai vir aqui no Frontend IP e a gente vai copiar esse IP público. Tá? No cenário de produção, a gente ia pegar esse IP e ia pegar o host, né, o nosso domínio, e iria numa zona de DNS pública, e lá na zona de DNS pública a gente iria adicionar esse registro de DNS para a gente acessar por um hostname. Tentando acessar, a gente não vai conseguir, a gente vai ter falha. Por quê? Porque a gente tem aquele NSG que está diretamente ligado nas nossas máquinas, na nossa subnet, que ele precisa ter as portas 80 liberadas. É isso que a gente vai fazer agora, tá? Vou pegar as máquinas virtuais, vou pegar o IP dessas duas máquinas, a gente usa o IP privado, tá? Até porque as máquinas não têm IP público. Então a gente tem uma máquina 10.10.1.4 e a outra máquina 10.10.1.5. Vou procurar aqui por NSG. Dentro do nosso NSG, a gente vai vir aqui em Inbound Rules. A gente vai adicionar uma nova regra, tá? Então, qual é a origem? Qualquer origem, né? Se eu estou publicando uma aplicação web, eu não me preocupo com a origem, pode ser de qualquer local esse tipo de conexão, qualquer local, qualquer porta, né? O que eu me importa é proteger o meu destino. Qual que é o destino? Eu vou trabalhar com IP, com tag ou com o ASG. Vou trabalhar com IP, então vou setar exatamente os IPs das minhas máquinas. Vou colocar aqui vírgula e o 10.10.1.5. Qual o serviço que eu quero liberar, tá? Eu posso usar os serviços que o Azure já coloca para mim, ou se é uma porta que não tem, eu posso vir aqui e editar a porta. Ou se eu quero liberar todas as portas, eu posso colocar um asterisco. No nosso caso, a gente quer liberar só HTTP, que é a porta 80, e ele já entende. Como eu selecionei o serviço HTTP, porta 80 TCP, tá? O que eu estou fazendo? Eu estou liberando ou bloqueando esse acesso? Estou liberando. Prioridade 100, né? Quanto menor a prioridade, mais no topo a regra fica e antes ela é executada. E aqui o nome da regra, porta 80. É legal colocar uma descrição, tá, pessoal? Porque se você trabalha numa equipe grande, o Rafael foi lá e criou uma regra, daqui a um pouco o Guilherme está olhando esse NSG, ele não sabe por que tem essa regra, né? Então é legal que vocês usem uma descrição no ambiente de produção para que todos os integrantes da equipe saibam para que essa regra funciona. Adicionada a nossa regra, ele está criando, já está aqui no topo, né, o nome da regra aqui, porta 80, ela está com o protocolo TCP/IP, qualquer origem, liberando, né, a regra de alô, o destino 10.10.1.4, 10.10.1.5. Essa regra leva em torno de até 2 minutos para liberar, então provavelmente se a gente clicar aqui, já funcionou, ó, pessoal. Live LB TFTech e o nome da nossa máquina, VMweb 2. Tá? Se eu der um Ctrl F5 aqui algumas vezes, provavelmente ele vai em algum momento redirecionar para a nossa máquina 1. Tá? Por enquanto eu estou caindo só na máquina 2. Por quê? Porque eu só tenho uma conexão, né? A minha conexão apenas que ele está fazendo. Se eu tivesse mais máquinas tentando acessar, provavelmente ele ia começar a fazer um balanceamento aí entre as máquinas 1 e 2. O que eu vou fazer agora? Olha lá, tirou para a máquina 1 agora, tá? Se eu tentar dar vários F5, ele vai colocar uma quantidade grande de conexões e aí geralmente ele vai redirecionar. O que eu vou fazer agora? Vou pegar uma conexão aqui onde ele está, VMweb 2, e eu vou dar um stop na nossa VMweb 2. E aí ele tem que redirecionar a conexão para VMweb 1. Então vou vir aqui na VMweb 2 e eu vou dar um stop nela. Na verdade eu não precisaria dar um stop, né? Eu poderia apenas parar vir aqui no Run Command, vou fazer isso. Vir aqui no Run Command, aqui no PowerShell, e aqui eu posso executar um script. IS reset espaço barra stop, ou seja, eu estou parando o processo de IS, tá? Vai levar alguns segundos aqui até que ele execute, mas eu vou ficar dando um F5 aqui. Por enquanto o site ainda está respondendo, por quê? Porque ele não executou o script ainda, né? Como a gente roda por Run Command, ele tem uma demora maior aí para execução do script. Vamos ver aqui quanto tempo... Eu quero pegar o tempo em que ele vai dar uma página de indisponibilidade. Vocês viram? Foi um F5 que eu dei. Menos de
de 1 segundo até, né? Já atirou para a página 1. Simplesmente um F5 que eu dei foi o que ele executou e deu a falha, tá? Então a gente viu que ele redirecionou o nosso tráfego de maneira correta. Vou startar de novo aqui a nossa VM2 para deixar os dois itens funcionando, tá? Então, de maneira bastante simples, a gente conseguiu fazer o teste, está redirecionando a carga, está funcionando de forma correta. O que eu vou fazer? Eu vou usar essa outra aba e agora para a gente poder finalizar, eu vou acessar aqui, por exemplo, a VM Web 1 e a VM Web 2. Vou dar um Connect, Bastion, e aqui a gente vai conectar via Bastion. Coloque o usuário padrão de vocês. Vou dar um OK aqui para ele abrir. Pode ser que ele vá barrar aqui o meu pop-up. Vamos ver se ele vai dar um OK. Pode ser que ele barre aqui o pop-up quando ele vai abrir a janela, tá, pessoal? Aí tem que liberar. Agora, para mim, a princípio, eu acho que ele não vai barrar. Tá tentando fazer a conexão, aguardando a resposta, perguntando se eu permito a zona de transferência aqui e tá conectando na VM1. Vou aproveitar, vou clicar aqui em VM Web 2 e vou conectar também na VM Web 2. O que eu vou testar agora? Outro ponto que gera muita dúvida para o pessoal. A saída de internet, tá? Se você configurar o load balancer no padrão NNF, né? Next, Next, Finish, o que acontece? Ele vai colocar aquela regra padrão dizendo que você precisa de um SNAT para sair para a internet. Ele vai receber um IP de uma regra de SNAT, de outbound, para poder sair. Como a gente não tem, as máquinas não conectam na internet. Muita gente me fala, Rafa, não estou conseguindo conectar. É porque você tem que criar uma regra de outbound. É a melhor prática? Cenários que você tem uma grande quantidade de máquinas, o melhor é ter um NAT Gateway, por exemplo, né, para que você redirecione as saídas por um IP ou por um range de IPs específicos. No próximo momento eu vou falar também de NAT Gateway, que é uma funcionalidade bastante utilizada. Tá? O que eu vou fazer? Nas duas máquinas, eu vou abrir o Edge aqui para tentar conectar na internet, né, para a gente ver como que vai ser o comportamento dessas máquinas para conectar à internet. Vou só confirmar aqui porque é a primeira vez que a gente está usando o Edge, então ele pede aqui que eu faça procedimento inicial. Vou digitar aqui google.com, tá? Ele vai ficar fazendo load aqui. Vou na máquina 2 e vou fazer exatamente o mesmo procedimento. Vou dar um OK aqui, sem sincronizar dados, OK. E aqui eu já vou digitar google.com. Notem que ele está aqui eternamente carregando. Aqui ele já deu erro na página da Microsoft, que foi na segunda aba aqui que ele abriu. Não conseguiu conectar, né? Já falhou, porque ele não sai para a internet. Por quê? Na configuração que a gente fez, vou clicar aqui no primeiro item e vou abrir aqui o Load Balancer para que a gente possa ver. Na configuração que a gente fez do nosso Load Balancer, né, ele está utilizando... Deixa eu ver aqui se em propriedades ele vai aparecer para nós essa configuração. Acho que aqui não ainda. Mas no Outbound Rules, né, quando a gente configurou ele, a gente disse que a gente precisava ter uma regra de saída. Né? Se eu vir aqui em Load Balancer Rules, na verdade, LB Rules, lá embaixo, olha o que a gente tem. Né? A saída de SNAT, ele tem que usar uma regra de Outbound. Tá? Ele vai usar essa regra, então o que eu tenho que fazer? Vou configurar uma regra de Outbound. A gente viu que as nossas máquinas não estão saindo, não estão conectando, né? Tá eternamente tentando conectar. Então aqui em Outbound Rules, o que eu vou dizer? Vou adicionar essa regra, tá? Vou colocar aqui como out-lb web. Vou selecionar o IP. Isso é legal também, pessoal. Se você tem uma quantidade grande de máquinas que vão sair, você pode ter um IP adicionado exclusivamente para o outbound, tá? Por que isso? Porque a gente tem um problema que é chamado de exaustão de portas, né? Cada máquina que vai sair para a internet usando esse IP aqui, ela vai alocar sessões, né? E aí, dependendo de como a sua máquina, o que a sua máquina está acessando, ela pode ir alocando sessões para conectar. Geralmente, uma máquina aí que tem saída para a internet, que conecta algum serviço, pode ter entre 20 até umas 40 sessões abertas, tá? Cada sessão, cada porta, na verdade, não sessão. Cada sessão pode alocar mais de uma porta. Você pode ver isso pelo comando netstat. Deixa eu até abrir aqui no meu, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês terem uma ideia aqui. Né? netstat-an. Olha só, pessoal, isso aqui é o comando netstat, está mostrando tudo que eu tenho de portas. Tá?
Quando eu estou no 00, significa que é uma conexão que eu tenho com a internet. Cada IP público, tá, ele nos libera até 65 mil portas. Tá? Até um pouco menos no bit, mas o padrão é 65 mil portas. Notem que essas conexões que eu tenho aqui com a internet, o DP, cada uma está alocando uma porta. Isso aqui é porta alta, porta aleatória, porta dinâmica. Mas eu tenho várias portas que estão conectadas aqui, dependendo dos serviços que eu tenho aberto. Né? Principalmente se eu estou trabalhando com 365, Outlook, Teams, vários outros itens, eu estou com essas portas abertas. Notem que com o IP 000, que é um endereço externo de internet, aqui a minha máquina deve ter pelo menos umas 20 portas habilitadas. Né? Se você tem um IP público e você tem 2.000 máquinas, pode ser que você tenha um problema de causar exaustão de porta, ou seja, essas portas do IP, que tem 65 mil portas, ela limite. Né? Vamos fazer um cálculo aqui. Se eu pegar, por exemplo, vamos dizer que eu tenho aqui 65 mil portas, cada máquina está usando 40 portas, vou dividir por 40. Eu posso ter 1.625 hosts, ou seja, se eu tiver 1.700 máquinas que estão saindo por um IP, consumindo 40 portas, né, vai causar uma exaustão de IP. O que acontece? Eu não consigo mais sair para a internet. Tá? Então é ideal que você tenha aqui mais de um IP público para destinar ele para saída, por uma regra de outbound. E aí a gente pode usar o NAT Gateway, que é outro contexto. Não quero perder muito o foco aqui. Estou utilizando aqui o IP público, qualquer protocolo de saída, independente do que você vai trabalhar. Olha o timeout, ele é muito importante aqui, até mais, por quê? Porque se eu tiver muitas máquinas saindo e enfileirando aquelas portas ali que eu estou utilizando na sessão, eu tenho que dar um reset para liberar essas portas e não causar uma exaustão de IP. Então eu deixei habilitado o TCP reset e 4 minutos de idle ele vai considerar que você corte a sessão. Quem vai receber essa regra? O nosso backend pool aqui. A alocação de portas, aquelas mesmas portas que eu falei. Como eu disse, o padrão é 65 mil por IP, mas no bit ele está usando 63.992. Você pode deixar aqui manual e colocar um número de portas por instância, eu limito, mas isso é perigoso porque pode começar a dropar a saída da internet da sua máquina. Poderia dizer aqui, ó, cada máquina vai ter X portas por instância. Eu estou limitando. Ou deixar que ele use o número máximo. Tá? Então vou deixar aqui que ele use o número máximo e eu coloco. Ou então, usar o default. Tá? E aí o default ele vai alocando de acordo com como ele tem essa necessidade. É bom porque eu não limito a máquina, mas eu posso não ter um controle e estourar a quantidade de portas e ele começar a dropar as conexões quando chegar nessa exaustão de IP que a gente chama, exaustão de portas. Vou adicionar essa regra de outbound. Tá? Você só vai adicionar essa regra de outbound se as suas máquinas do backend pool têm necessidade de sair para a internet. Tá? Não, são máquinas só internas, eu não preciso conectar na internet. Aí tá tudo certo, você não precisa adicionar essa regra aqui, porque você não vai ter essa necessidade. Vamos validar aqui. Olha só, as máquinas automaticamente já abriram a primeira máquina. Essa segunda aqui vou dar um F5. Nem precisei dar um F5, só cliquei ali e ele já validou. O que eu vou fazer aqui? Eu vou digitar aqui no Google, vou digitar direto aqui no browser aqui, meu IP. Esse meu IP é um site, tá? Posso pegar esse meuip.com, que ele mostra qual IP que você está navegando na internet. Qual o seu IP público de saída que a sua máquina está usando. Olha só, 20.85.165.123. A outra máquina, 20.85.165.123. Qual que é o IP do nosso balanceador de carga? 20.85.165.123. Tá? Então ele está usando o nosso IP público, o único que eu tenho. Poderia ter um outro IP público e associar esse outro IP público? Poderia, né? Eu poderia lá no meu balanceador de carga, por exemplo, deixa eu vir aqui no balanceador de carga, front-end IP, adicionar um novo IP, tá? E eu poderia colocar aqui, por exemplo, alt-pib, que é um IP público para saída, criaria um novo pib, pib-alt, ficou ruim aqui esse pib, pib-alt, com zona redundante também, e aqui não estou usando gateway, né, de load balancer, estou adicionando mais um IP público no meu load balancer, tá? Estou deixando um IP público específico para o tráfego de saída e um IP público específico para o tráfego de entrada da minha aplicação. Lembrando, se eu tenho 5 aplicações que eu tenho que publicar na mesma porta, eu poderia colocar mais IPs públicos, ok? Vou só adicionar isso aqui para mostrar para vocês como que funciona ter um IP público para cada tipo de regra, uma para inbound, outra para outbound. E a gente já está chegando no fim do nosso lab, ok? O que eu vou fazer? Load balancer, ou melhor, outbound rules. Vou vir aqui na nossa regra de outbound
E aqui no front-end IP, eu posso dizer que eu não vou usar mais esse IP público. E aí eu quero usar esse endereçamento aqui apenas, tá? O que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova regra, eu vou deixar essa regra aqui e eu vou adicionar uma nova regra. E aí aqui na nova regra, eu poderia colocar aqui, ó, alt-pib, ou melhor, vou colocar aqui, ó, rule-alt-pib. Vai ser exclusivo. E aqui eu posso selecionar esse IP público apenas, tá? Qual que é o backend pool? Vou usar o mesmo backend pool aqui. Se eu tivesse mais de um IP público e eu quisesse garantir que as máquinas saíssem tanto por um ou por outro, eu poderia deixar os dois também. E aí eu duplico a quantidade de portas que eu teria, tá? Aqui eu vou deixar ele como usar o default e vou dar um OK, tá? Então estou criando uma regra com o outro IP público. Notem que eu tenho duas regras, uma regra com o IP público e outra regra com outro IP público, apontando para os dois backend pools, tá? Eles podem usar aleatoriamente cada um IP público, né? Mas o ideal é que depois eu vá lá e desabilite essa segunda regra aqui, tá? Vou desabilitar aquela primeira regra, eu quero forçar que eles usem o IP público exclusivo para saída, tá? Então vamos só aguardar que ele libere aqui, delete essa primeira regra que eu criei, vou dar um refresh, só tem uma regra, e agora aqui na nossa máquina virtual, vou dar um F5, o IP era final 123, olha lá, IP final 129. Vamos na outra máquina, F5, final 129, e o meu IP de entrada continua sendo o 123. Tá? Se eu voltar aqui no meu balanceador de carga, lá no meu front-end IP, notem que aqui eu tenho um IP de saída final 129. Então agora eu tenho um IP para entrada e um IP exclusivo para saída. Ok, pessoal? Então com isso a gente vai chegando aí ao final do nosso laboratório. Tá? Deixa eu voltar aqui no nosso PPT. A gente passou por todos os pontos, né? Não esqueci nada. Eu acho que o objetivo, né, da aula que eu trouxe aí, um título bastante persuasivo, tudo que você precisa saber, a gente conseguiu aí chegar num nível bem satisfatório, a gente conseguiu detalhar praticamente tudo que a gente tem dentro do Load Balancer, principais questões, não só para o dia a dia prático, mas também para ajudar vocês na hora do exame de certificação. Isso é conteúdo muito de AZ104 e AZ700. Pode englobar um pouquinho a Z305, você entender o que cada balanceador de carga faz e a propriedade de cada um. Mas, tecnicamente, como configurar, o que você pode usar de cada um desses pontos, a Z104 e a Z700. Ok? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha para a galera ter acesso a esse conteúdo. A gente está quase chegando a 8.000 inscritos aí no canal. Então, se você ainda não se inscreveu, clica aí, faça parte aí do nosso canal. Toda semana a gente traz um conteúdo novo aqui para ajudar a nossa comunidade técnica a se desenvolver cada vez mais em cima de Azure. Beleza, pessoal? Até a nossa próxima aula. Um grande abraço a todos. #partiu nuvem.